Sol forte, temperatura muito alta. Isso causa dor de ouvido. Afinal, quais são as principais causas desta dor que incomoda muita gente? A dor de ouvido. A dor de ouvido realmente é muito importante, eu digo isso enquanto médico especialista em ouvido e principalmente enquanto paciente, né? Eu sou até hoje paciente de ouvido e tive várias infecções na minha vida. Basicamente, as causas de dor de ouvido são as infecções de ouvido. Na época do verão, é mais frequente o que a gente chama de otite externa, que é a infecção da pele do conduto auditivo, complicação de entrada de água, piscina, mar ou manipulação com cotonete, essas coisas. No inverno é mais frequente a otite média, que é a infecção da parte média do ouvido, onde está o tímpano e os ossículos da audição. Normalmente complicações de gripes e resfriados. E uma causa muito frequente também, é a segunda causa mais frequente de dor de ouvido, tanto no verão quanto no inverno, problemas na mordida ou na arcada dentária, onde o indivíduo pode ter alguma coisa nessa articulação que abre e fecha a boca, e isso pode dar dor também, tanto no ouvido, às vezes na cabeça, né? Essas são as 2 ou 3 causas mais frequentes, né? Em relação à água e outros produtos que possam atingir o ouvido, quais são os cuidados que a pessoa deve tomar? Principalmente aquelas que já têm um histórico, né, de dor de ouvido. Sim. O indivíduo que tem essa predisposição, já teve infecção, né, otite externa na pele do ouvido, né, que é essa infecção relacionada com a entrada de água no ouvido, ele deve, dentro do possível, estar evitando esse contato com a água. Como? Bom, no pós-tratamento imediato de uma infecção de ouvido, a gente recomenda que se abstenha aí de natação e tome cuidados durante o banho por 4 a 6 semanas. Mas mesmo depois, esse indivíduo, não, é claro, ele pode continuar tendo o seu lazer, realizando natação como atividade física, hidroginástica ou qualquer coisa, mas às vezes aqueles protetores, até em loja de produto esportivo vende, né, de silicone ou qualquer outro tipo de protetor para prevenir a entrada de água, porque realmente entrando água no ouvido, o risco de uma infecção de uma otite externa aumenta. E cotonete, grampo, chave de carro ou qualquer outra coisa que habitualmente o pessoal use para limpar o ouvido deve ser abolido, né? O ouvido limpa-se com a toalha na hora que sai do banho, acabou, nada além disso, né? Manipulação sempre aumenta o risco de ter infecção. Algumas pessoas gostam de manipular objetos para limpar o fundo do ouvido, né, para retirar cera. Isso, então? Não, a gente não recomenda. A própria pele do ouvido ela tem um sistema de descamação e a pele tende a descamar lateralmente, saindo para fora e traz consigo algum excedente de cerume que tenha. A cera ela é um componente importante do ouvido, ela tem as suas funções, ela é rica em cobre, que é uma substância que tem aí uma antisepsia importante, tal qual o iodo que a gente usa em cirurgia para a limpeza das mãos. Ela tem também imunoglobulinas, que são anticorpos, previne infecção, né? Previne até a entrada de inseto, né? Porque ela é meio grudenta, então se uma barata quiser entrar no seu ouvido, ela vai ter uma dificuldade pela própria cera. Então, o que é patológico é o excesso dela, mas a presença dela numa quantidade normal deve ser mantida. Então, realmente, toalha e só. Doutor, alguns remédios caseiros as pessoas costumam utilizar, por exemplo, óleo morno no ouvido, ou uma toalha quente, ou qualquer outro tipo de tratamento caseiro. Há algum tratamento desse tipo recomendado em caso de dor de ouvido? Olha, a compressa quente, desde que uma compressa quente seca, ela pode ser feita, né? O que a gente pede é para não entrar água no ouvido, portanto não vai pegar uma compressa, molhar na água quente, porque vai acabar entrando água. Passa no ferro, aquece aquela compressa e alivia um pouco a dor. Óleo não, a gente pede para não usar. Óleo com alho, óleo, seja lá com o que for, a gente pede para não usar, não tem indicação em infecção de ouvido. Tem 2 detalhes que eram muito usados antes, né? O álcool e o álcool com ácido bórico, né? Que é o álcool boricado. O indivíduo que tem o tímpano íntegro, que não tem laceração ou problema no conduto, e, por exemplo, está com o ouvido cheio de água que não sai, se ele jogar álcool, pode ser que acabe secando com mais facilidade. Se ele tiver perfuração de tímpano ou machucado no ouvido, vai doer muito e vai predispor à infecção. Então, isso é um detalhe que tem que estar sendo sabido antes de se usar. E o ácido bórico, essa infecção da pele do ouvido que eu falei, né, otite externa, que é comum no verão, as bactérias que normalmente causam elas não conseguem se desenvolver bem em ambiente ácido. Então, se você colocar qualquer coisa ácida no começo da infecção, pode brecar a evolução da bactéria e não conseguir gerar infecção. Mas aí é qualquer ácido. Ácido bórico, hoje em dia está difícil de achar, mas, por exemplo, o ácido acético,
que é vinagre, pode ser usado, desde que não haja perfuração de tímpano. Se você não sabe se o seu tímpano é íntegro, não tem absoluta certeza disso, não pingue nada. Procure o médico até para obter essa informação de forma mais adequada. Doutor Valmir, em relação às crianças, a amamentação feita com a criança deitada, ela pode causar algum tipo de problema para o ouvido da criança? Pode. Tomar leite, seja no aleitamento materno, né, o leite de peito, seja na mamadeira ou da forma que for, aquele copinho com buraquinho, né, tomar leite ou tomar qualquer líquido, água ou mesmo suco, sentada. A criança sentada. A gente com frequência escuta aqui, né, nos atendimentos, tanto aqui, posto de saúde, enfim, uma negociação dos pais. Né? Não é deitado, eu ponho 2 travesseiros. Querido, 2 travesseiros é deitado com 2 travesseiros. A posição é sentada. Não é tão agradável, aliás, não é tão fácil para a mãe segurar, mas vai ser muito bom para a criança no futuro. Previne, sim, infecção de ouvido, um outro tipo de infecção, não essa da pele, a gente chama de otite média, e previne também uma perda de audição, que pode ser reversível, é claro, mas é quando tem uma otite secretora ou serosa, que a gente chama otite média serosa, que é o famoso caso que é da criança que juntou catarro no ouvido e agora tem que tomar remédio para secar aquele catarro no ouvido. Isso causa um prejuízo auditivo e um prejuízo também de aquisição de fala em linguagem, pode acontecer. Então a gente sempre orienta mamar qualquer coisa, leite, suco, mesmo água, sentado, para diminuir a chance de ter esse tipo de situação.